Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Amém. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida para sempre. Que Deus em Cristo continue protegendo sua família e dê sempre o sustento que você e sua família precisam. Que o Criador continue te protegendo e guardando a sua vida diante de qualquer situação que os obstáculos venham se apresentar diante de nós. Uma boa noite a você que vai entrar aqui e vai assistir esta live e vai ouvir Deus falar contigo. E para você que vai assistir depois esta live, que esta palavra que for ministrada, ela possa ser de grande valia para a tua vida. Louvado seja o Criador. Está conosco nos assistindo a nossa irmã em Cristo, Vanessa Jesus, minha prima. Paz seja convosco, Vanessa. Que Deus continue te abençoando, prima, e protegendo sua vida, a vida de seu esposo, de sua filha Tainá, seu lar. Sempre continue protegendo todos vocês aí, e que as bênçãos divinas estejam direcionadas para a vida de todos vocês. Saudade, em breve eu apareço em nome de Jesus. Fique conosco e ouça a palavra de Deus nesta noite, amém? Quero também deixar aqui bem claro, está começando mais uma live em casa, irmãos, é isso mesmo, mais uma live em casa, e hoje eu vou falar sobre a morte de Estevão. Num outro vídeo que eu aqui ministrei, eu falei sobre a prisão de Estevão, e hoje nós vamos falar da morte dele. Até na morte deste homem, o que aconteceu foi algo assim muito interessante. Há uma diferença de um cristão da época de Jesus, que era um cristão mártir, era um mártir da história, né? Como foi Estevão e todos os outros discípulos. Há uma diferença em um cristão da época de Jesus para um cristão de hoje. E qual é a diferença? A diferença é que o cristão de hoje, ele é bem diferente do cristão de antigamente. O cristão de antigamente, da época de Jesus, eles propagavam e anunciavam o Evangelho de Jesus e entregavam ao povo o amor que Jesus tinha ensinado a eles. Eles ensinavam para o povo e eles entregavam ao povo e ofereciam a eles Cristo, sem interesse algum de receber alguma coisa em troca. O cristão de hoje é bem diferente de antigamente. O de antigamente é esse: propagava um evangelho, entregava Cristo às pessoas de graça, sem interesse de alguma coisa. Os de hoje só entregam aquilo que eles querem, mas no intuito de receber outras coisas. Uma delas é dinheiro e a outra é fama. Qual a diferença do cristão de antigamente, irmão Tércio, para o de hoje? O de antigamente, eles não vendiam Jesus. Os de hoje, eles vendem Jesus. O de antigamente, a preocupação deles era permanecer com compromisso de fidelidade genuíno com Cristo. E os de hoje, qualquer vento que sopra, ele já sai da presença de Deus e abandona Cristo. Qual a diferença do cristão de antigamente para o cristão de hoje? É que o de antigamente, eles dividiam as coisas, eles eram humildes de verdade e eles não tinham apego às coisas. O de hoje são presunçosos, são soberbos, são idólatras religiosos, são infiel e procuram sempre atacar os outros. E quando consegue algo, não divide o que tem.
Então, é bem diferente o cristão daquela época para o cristão de hoje. Outra coisa muito interessante que a gente ouve falar, existem pessoas que dizem, o mundo está em quarentena, nós estamos em quarentena, mas o altar não. Quando eu ouço isso, eu fico vendo o tamanho da proporção de um absurdo como esse. Estamos em quarentena e o altar não. A diferença do cristão de antigamente é que eles não estavam preocupados com o altar de uma igreja. Eles estavam preocupados em anunciar o evangelho de Jesus, sendo isso fora da igreja, sem preocupação alguma de estar lá dentro. Os de hoje, eles estão mais preocupados com o altar da igreja do que com o Cristo da igreja. Olha a diferença do cristão daquela época para o de hoje. Paz seja convosco nossa irmã Elizabeth Beth. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, minha irmã. Paz seja convosco. Estamos aqui juntos unindo forças para assim ministrar a palavra de Deus e que a palavra ela alcance vidas, porque esse é o nosso intuito. O nosso intuito aqui, como eu já disse, não é falar mal de placa de igreja, não é falar de denominação, não é falar e criticar sobre algum líder religioso de uma instituição religiosa. O nosso intuito aqui é oferecer para as pessoas aquilo que nos foi dado, de graça, o nosso Cristo, para que Ele possa fazer parte da vida desta pessoa também e ser bem aceito por esta pessoa como nós o aceitamos. E esta pessoa também, assim como eu e você, entregar para outras que não têm Cristo, Ele de graça, sem qualquer barganha alguma. Amém? Um evangelho que é genuíno, ele não se mistura, não se vende, não se cobra, não tem preço. O evangelho ele tem valor. Então, aprenda uma coisa, quer ser um cristão genuíno? Lembre-se, o seu Cristo, que é o meu Cristo também, que é o Cristo da humanidade, ele tem que ser maior do que nossas vontades, ele tem que ser a primazia daquilo que nós queremos colocar primeiro na frente dele. Então Cristo ele é o primeiro, Cristo ele é a primazia, ele tem que ser o maior sempre. Nós não podemos colocar Jesus de lado e exaltar alguma coisa acima dele. Quando alguém faz isso, alguém rejeita a grandeza que ele tem perante o Criador. Amém? Sejam todos bem-vindos, está conosco também nos assistindo o nosso irmão, aleluia, Alisson Moreira. Passe já convosco, Alisson Moreira, que é ali da instituição religiosa Universal. Deus em Cristo continue te abençoando, viu, meu amigo? É vizinho aqui também, homem de Deus, né? Temos um bom diálogo, uma boa amizade cristã, podemos assim dizer. Seja bem-vindo, fique conosco, nós vamos falar hoje da morte de Estevão, amém? Estão todos bem-vindos nesta live e eu convido vocês agora, neste momento, a meditar comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, verso de número 54. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7 e o verso de número 54. Eu convido todos vocês a ouvir e junto comigo meditar nesta palavra e logo em seguida nós iremos falar dele, de Estevão. Amém? Atos capítulo 7, versículo 54, está escrito assim a palavra de Deus. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé
a mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aleluia! Altíssimo Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, graças te dou nesta hora, por este momento, por este dia, por mais um dia de vida. Agradeço também ao Santo de Israel por este sol que brilhou sobre todos nós no dia de hoje. Também quero glorificar e exaltar a tua grandeza sobre todo o céu, a terra, sobre todo esse vasto universo. Quero também que o Senhor, em nome de Jesus, o nosso Cristo, continue protegendo esta pessoa que está aqui comigo, assistindo esta live. Que o Senhor abençoe esta pessoa, a sua família, seu esposo, seus pais, a sua parentela em geral. Proteja esta família contra esta pandemia terrível que tem assolado a terra. Proteja as crianças, proteja os jovens, proteja as pessoas mais velhas de idade, os idosos. Que o Senhor dê a cada um deles proteção divina. Guarde, livra-os do mal e continue abençoando a vida de cada um deles. Este é o meu pedido nesta noite. Peço que o Espírito, que é santo, ele tem total liberdade de falar sobre a minha boca nesta noite a tua palavra, ó grande Deus, e assim anunciar para o teu povo a tua verdade. Assim, desde já, eu agradeço por mais esta oportunidade. Permaneça conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Está também nos assistindo a nossa irmã Laila, minha namorada. Que Deus em Cristo continue te abençoando, te amo, continue te protegendo e te guardando. Continue direcionando a tua vida, dando a você sabedoria e conhecimento. Que o Criador também venha conceder a você mais aprendizado sempre, para que ninguém vos engane. Que Deus proteja a vida de suas filhas, que Deus proteja a tua parentela em geral. Nós estamos aqui crendo na vitória, em nome de Jesus. Também não posso deixar de mencionar, Deus, em nome de Jesus, proteja e guarda a vida da Karine, Senhor. Guarde a vida desta jovem, proteja ela de qualquer mal. Dê a ela saúde e dê a ela vigor. E em nome de Jesus fortalece o seu interior e a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo bênção sobre a vida dela, profetizo cura e profetizo fortaleza de espírito sobre a vida dela neste momento, em nome de Jesus. E todos nós dizemos amém. Queridos irmãos, é com muita alegria em Cristo, em meu coração, dizer a vocês que falar de Estevão, mais uma vez, é falar de um homem que tinha realmente um compromisso sincero com Cristo. O homem que não titubeava quando alguém vinha intimidar ele. Alguém que não abandonou o seu compromisso com Cristo por causa de levante contra a vida dele. Hoje em dia, muitas pessoas elas se enfraquecem quando elas descobrem que alguém da instituição que ela congrega
se levanta contra ela. Deixa eu te ensinar uma coisa para você que está me ouvindo e você que faz parte de uma instituição religiosa, você que faz parte de um rebanho, de uma instituição religiosa e você é ovelha de um pastor homem e não de Jesus. Preste atenção no que eu vou te falar. Você é livre. Sempre que acontecer alguma coisa com a sua vida, lembre-se que quem vai dar a você a condição de você ser perdoado, de você receber uma cura, de você crescer na graça e no conhecimento, não vai ser homem nenhum. Vai ser Jesus, o nosso Cristo, porque é Ele que dá a nós essa possibilidade de você e eu evoluirmos, de eu e você evoluir mais um pouco. Preste atenção, se aonde você congrega, você está passando por situação difícil, ninguém reconhece o chamado de Deus em sua vida. Você faz e ninguém enxerga, talvez olham, mas não enxerga o valor que você tem. Preste atenção, não se entristeça por causa disso. Não busque dentro de uma instituição religiosa interesses seus. Lembre-se, se você está dentro deste lugar que é chamado igreja, é porque você quer aprender alguma coisa de Deus naquele lugar. Deixa o Criador dar a você a oportunidade que Ele mesmo venha crescer o seu ministério. Não procure ficar fazendo algo para chamar a atenção dos outros e nem procure ser alguma coisa fora do tempo. Porque o momento devido para alguma coisa acontecer na tua vida já está determinado por Deus. Isto vai acontecer, você querendo ou não. Só existe uma outra coisa por trás disso tudo, que é você negar uma vontade de Deus para a tua vida. Quando o Criador te levanta para você fazer alguma coisa que você não está fazendo para Ele, você passa a fazer, você aceitou o teu chamado a exercer uma função ministerial. Se alguém não está enxergando isso na tua vida, fique em paz. O nosso Criador, o teu Cristo, o Espírito Santo, Ele é sua testemunha. Ele vê o que você faz. Ele ouve quando você fala. Ele sabe qual é a necessidade que você tem. Então não fique triste. Talvez você deve ter pensado, eu estou tanto tempo nesse ministério e eu não fui levantado ainda, eu não fui ungido. Fique em paz, fique tranquilo. Não se preocupe em relação a isso. O teu Criador, o nosso Criador, Ele se encarrega de cuidar do teu ministério. Ele sabe quando vai chegar o momento certo e exato para você ser levantado, não por homem, mas ser levantado por Ele mesmo. Há uma diferença quando o homem que escolhe outro para exercer uma função dentro da igreja pode falhar o compromisso deste homem ou desta mulher. Como? Pode olhar para trás e desejar como a mulher que estava, aleluia, lá naquela terra, aonde estava um parente de Abraão, aquela terra de pecado, aquela terra de prazeres carnais, aonde este homem que é parente de Abraão, por nome de Ló, ele traz consigo uma mulher com ele que na época tinha se tornado sua esposa. Aquilo é uma experiência de aprendizado para todos nós, para o dia de hoje e para os dias futuros. Sabe o que nós aprendemos com aquilo? É que quando uma pessoa tem a oportunidade de sair de um lugar de destruição, ela não pode olhar para trás. Porque quando você olha para trás é porque você tem saudade daquilo que você deixou. Então, se o Criador tirar você de um lugar de destruição e te levar para um lugar que está edificado, para você ter uma vida nova e diferente e uma vida de bênção, você não pode olhar para trás, porque quando você olha para trás, isso significa que você
está olhando para aquilo que você ainda sente falta. Quando Deus te tira de alguma coisa que está sendo perigoso para a tua vida e dá a você e a mim a oportunidade de irmos para um lugar melhor, um lugar de paz, um lugar de vida, e tira você de um lugar de destruição, quando você olha para trás, isso significa que você sente saudade de alguma coisa que ficou para trás. E quando você faz isso, acontece a mesma coisa que aconteceu com ela. Você fica estagnado e parado no mesmo lugar como uma estátua, porém não sendo de sal, mas ela se tornou sal, que era a marca registrada de Sodoma e Gomorra, o sal. Mas o que eu quero dizer com isso é que Jesus nos ensina que tudo aquilo que nos remete para trás nos impede de andar para frente. A sua vitória está na frente, a tua bênção está na frente, o teu sucesso está na tua frente. Quando você olha para trás do lugar de onde Deus te tirou, é porque Ele deu oportunidade de você viver mais. Quando você olha para trás, você se torna como aquela mulher, uma estátua. E o que isso significa? Isso significa que você está dividido em dois tempos. Um passado e o outro que foi concedido a você, chamado presente. Quando você olha para trás, pensando naquilo que ficou lá, isso significa que o seu coração está cheio e você não quer deixar para trás o que ficou. Mas lembre-se, se aquilo te fez sofrer, se aquilo te fez chorar, se aquilo foi a tua dor, você não deve nem olhar para trás. Você tem que olhar para o alto e dizer: Deus, obrigado por me dar esse livramento. Obrigado por me tirar desse abismo. É isso. Então aprenda. Quando Deus te tira de um lugar de destruição e te dá oportunidade para você conhecer lugares novos, é porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele não quer que você faça como a mulher de Ló, olhe para trás, porque olhando para trás você fica dividido entre o passado e o presente. Lembre-se, saiu de um passado, o que te espera é um presente novo. Mas eu deixei para trás algo que era muito bom. O que Ele vai te dar é melhor do que aquilo que você perdeu. Aleluia! Recebe porque é de graça. Quando Ele tira algo da tua vida é porque aquilo não é bom para você. Aprenda isso. Pare de ficar batendo cabeça com esta pessoa. Para de ficar insistindo nesse relacionamento furado. Para de ficar insistindo nessa situação que você sabe que está causando transtorno para a tua vida. Olhe para frente, deixa Cristo te conduzir. Porque Ele te conduzindo, Ele vai colocar em tua vida a pessoa certa para você viver os teus dias. Vamos falar de Estevão? Preste atenção. Na mensagem que eu ministrei sobre a prisão de Estevão lá, eu falei rapidamente sobre que Estevão estava propagando o evangelho de Jesus sobre aquele povo judeu. Estava entre eles príncipes das sinagogas e outros grupos de pessoas daquela época que eram considerados estudiosos da Torá e da lei. Sendo assim, quando aquilo aconteceu, o cenário daquela época mostrou para nós, através da leitura desta palavra, que homens disputavam contra Estevão. Está conosco nos assistindo nosso irmão Ailton Oliveira. Ailton Oliveira, um abraço, meu irmão. Paz seja convosco, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Permaneça conosco nos assistindo e ouça o que Deus tem para falar nesta noite. Amém? Seja bem-vindo, meu amigo. Então, quando Estevão estava propagando o evangelho, o que ele falava de Jesus incomodou o povo, ao ponto de eles serem pagos para disputarem contra Estevão, para tramar algo contra ele. Uma armadilha foi feita contra Estevão. E homens, então, foram até o concílio do Sinédrio e disseram assim: olha, nós temos aqui uma acusação contra um homem que está pregando ali, anunciando sobre Jesus,
o Nazareno, aquele que morreu na cruz. O que ele está falando? Ele está contra a lei de Moisés e ele está contra o Criador. Tendo dito isso contra Estevão, então logo foram os oficiais romanos, pegaram Estevão e levaram ele até a corte para que ele pudesse se explicar desses feitos. Porque ele foi acusado que estava dizendo palavras contra a lei e contra o Criador. E disse que eram palavras blasfemas. Acontecendo esse episódio, ele vai ser interrogado. Naquele momento que ele está sendo interrogado, diz a palavra então, que fixando os olhos para ele, viu que o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. Amém? Saindo deste episódio, ele sai do sinédrio e volta para o mesmo lugar de onde ele estava, em praça pública de Jerusalém, anunciando e falando de Jesus para aquele povo judeu. Então diz a palavra, a saber, que logo o povo se enfureceu, porque o povo pensou que ele iria parar depois que ele foi interrogado. E ele não parou. Ele estava tão cheio do Espírito Santo, e ele estava tão cheio de fé, que diz a palavra que ele falava e acontecia prodígios, grandes sinais, quando ele falava. E ele era cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Então uma pessoa que está cheia do Espírito Santo e cheia de sabedoria e de fé, ele não quer se calar. Ele não quer saber o que vai acontecer com ele, o que pode acontecer. Ele quer falar de Jesus. E ele voltou para o mesmo lugar e continuou anunciando ali Cristo para o povo. E o que aconteceu? O povo se enfureceu. Diz a palavra que eles pegaram em pedra e então começaram a ovacionar então ali Estevão, um outro, e dizendo que era ele, o homem que estava falando contra a lei e contra o Criador, e começaram a formar uma rebelião contra ele para o apedrejar. É sempre assim. Quando o Criador começa a dar a oportunidade de brilhar sobre a tua vida, a grandeza dele, mas não você e não eu, o Criador brilhar, Jesus brilhar, o Espírito Santo brilhar. Quando alguém enxerga isso e vê que é Deus, as pessoas sabem que ali vai acontecer alguma coisa. Como aconteceu com Estevão, prodígios e grandes sinais aconteceram. Mas os invejosos, aqueles que têm dor de cotovelo, aqueles que têm ciúmes do teu chamado, vai se levantar contra você de alguma maneira, de alguma forma, e vai tentar te parar, vão tentar tramar alguma coisa contra você, vão fazer reuniões escondidos e vão tentar derrubar você de todo jeito. Isso acontece servindo a Deus, isso acontece num trabalho, quando alguém percebe que você tem capacidade de crescer e ser alguém mais capacitado naquilo. Isso acontece em muitos os lugares. Existem muitas pessoas que gostam de puxar o tapete em que os nossos pés pisam, porque eles não pisam naquele tapete, não querem deixar você pisar também. Então a intenção deles é puxar o tapete que está por baixo dos nossos pés, porque eles não têm capacidade de pisar e não querem que eu e você pise lá, ande por aqueles tapetes. O nome disso é inveja, o nome disso é ciúmes, o nome disso é falta de caráter. Existem muitas pessoas que são assim. Vê que você conseguiu colocar o pé no tapete, que agora é você que vai andar por ele, alguém faz alguma coisa contra você e puxa esse tapete. E puxando esse tapete a gente vai cair. Mas uma coisa eu te dou convicção do que falo, para você e para mim também. É que quando uma pessoa age desta maneira contra a sua vida e contra a minha vida, só quem perde não é nós. Quem perde é a própria pessoa que age assim. Sabe por quê? Porque quando ela age desta maneira, ela mostra o quanto ela é fraca e covarde.
Porque ao invés de ela se alegrar com você, ela prefere atrapalhar o sucesso da tua vida. Mas estas pessoas não vão muito longe. Estas pessoas não vão muito longe e não conseguem chegar em lugar nenhum. Quando elas pensam que estão chegando em algum lugar, elas têm consigo, naquele momento, lembrança do mal que ela fez contra alguém. E então ela passa por situações decorrente àquilo que ela fez com outras pessoas. Porque assim, uma pessoa que planta o mal, ela nunca vai colher o bem. Uma pessoa que pratica a maldade para ter um sucesso na vida, ela pode até viver um pouco nesse sucesso. Ela pode viver um pouco naquilo que ela almeja, mas o tombo dela será maior e ela não vai conseguir se levantar mais. Por quê? Porque toda ação ela tem uma reação. Você faz algo e aquilo tem um retorno. A vida é assim. Eu e você plantamos e depois colhemos. Porque quando nós fazemos alguma coisa, aquilo se retorna. Aquilo retorna para nós de uma maneira como nós oferecemos. Amém? Preste atenção. O povo se enfureceu com Estevão. Pegaram em pedra e disseram, vamos apedrejar esse homem. O único jeito de a gente calar ele é apedrejar. O único jeito de a gente fazer esse homem calar é tirar ele do grupo da mocidade. É tirar ela do círculo de oração. É tirar ele da frente dos trabalhos. É tirar ela da frente dos jovens. É isso. É isso que as pessoas maldosas, elas agem. Ao invés de se alegrar com tua vida e ver Deus, eles preferem deixar por um pouco de tempo a manifestação do mal tomar conta de um sentimento que eles absorvem contra a sua vida. E o que eles fazem? Pegam em pedras e tentam atirar em mim e em você. Para fazer, sabe o que? Nos calar. Porque sabe que o que você está falando é de origem verdadeira. O que você está fazendo terá uma grande consequência de benfeitoria para a vida de outras pessoas e para a sua também, porque a recompensa para a tua vida vem do céu. Fique em paz. Esta pessoa, nós oramos por ela e nós pedimos para Deus dar sabedoria, ter misericórdia e salvá-la. Porque o intuito de um homem cristão, de uma mulher cristã, não é ter raiva, ódio de uma pessoa que faz o mal contra a gente, ou tenta fazer de alguma forma. O nosso intuito, pelo que nós aprendemos com a palavra, é que nós temos que amar os nossos inimigos. Se você não sabe amar, eu quero dizer que você não vai de forma alguma amar uma pessoa que te prejudicou. Automaticamente você vai ser tomado por um sentimento de raiva. Mas quando a palavra diz que você deve amar os seus inimigos, é que você não deve pagar com a mesma moeda. Se uma pessoa te fez o mal, você não deve fazer o mal a ela. Se uma pessoa te ofendeu, você não deve ofender a ela. Você tem que mostrar aquilo que você tem que fazer diferente. Se você faz igual, você se iguala. Então não tem uma soma exata. Por quê? Porque aquilo se perde. Mas quando uma pessoa faz mal contra você e você dá a ela o que você tem, o bem, então existe uma batalha, existe uma luta. É algo diferente, é o mal contra o bem. O mal contra o mal não tem resultado, não tem vencedor, ninguém ganha. Para se vencer, precisa o bem lutar contra o mal e o mal lutar contra o bem. Se dois comportamentos de prática que as pessoas têm lutarem juntos, não é o bem, é o mal. Uma pessoa fala que você é alguma coisa que não presta, que te difama de alguma forma, e você responde a ela de uma maneira silenciosa em suas palavras, dando a ela
a expressão da sua fala de uma maneira diferente, ela vai entender que você não é igual. E o que acontece? Você terá resultado. E a pessoa também. Porque é muito difícil quando você vê alguém fazendo alguma coisa e você ouve a palavra dizer que você tem que amar o seu inimigo. Isso que significa que você não deve pagar com a mesma moeda. Então o que eu devo fazer, irmão Tércio? Você deve orar. E em teu coração você deve perdoar esta pessoa, mesmo que ainda se torne difícil naquele momento. Você já assistiu aquele filme que o pai perde a sua filha e para ele perdoar este homem que matou a sua filha, ele tem um encontro com Deus e Deus leva ele por vários caminhos para ele se renovar e se restaurar até que ele venha a perdoar esta pessoa. E o que isso significa? É que naquele momento talvez o seu coração e o meu não vai querer saber de perdoar. Vai ficar triste, com raiva, você vai ficar... Sabe, o sentimento que vai vir sobre você não é bom e você vai querer entender por que aquilo aconteceu comigo, por que essa pessoa fez isso. Só que depois de alguns dias, o Criador vai começando a falar com você que você é diferente, que você deve mostrar a diferença. E o que você deve fazer? Perdoar aquela pessoa. Como? Liberando primeiramente em seu coração um espaço para que você possa, naquele momento, dar o perdão para aquela pessoa. Quando você faz isso, então você se enquadra na palavra que ama o teu inimigo. Ao invés de você odiar, você tem que amar. Amém? Quando o povo pegou em pedra, logo o que aconteceu com ele foi o seguinte, diz a palavra assim, que ele estava cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, ele olha para o céu e ele vê a glória de Deus e vê Jesus. E ele vê Jesus, o Cristo, à direita do Pai. Vendo isso, ele fala para o povo que ele vê o céu aberto, que ele vê a glória de Deus e que ele vê Jesus à direita do Pai. Quando ele fala isso, o povo diz blasfêmia, blasfêmia. Este homem está dizendo que viu a glória de Deus. Isso é blasfêmia. Era tudo o que eles queriam para então pegar aquela pedra e lançar em direção a ele. E era tudo o que eles precisavam para poder fazer o que eles queriam, matá-lo. Existem coisas que acontecem que por muito pouco as pessoas nos crucificam. Por muito pouco as pessoas te entendem mal e usam aquele mínimo e transformam aquilo em muito só para tentar nos destruir. Foi o que aconteceu com Estevão. O povo estava com a pedra nas mãos, mas enquanto ele não falou nada, o povo só estava enfurecido. Mas esperou sair da boca dele alguma palavra que para eles era blasfêmia. E o que é blasfêmia para aquele povo? Era Estevão ter falado que olhou para o céu e viu ele aberto. E tendo visto esse céu aberto, ele viu a glória de Deus. E tendo visto a glória de Deus, ele viu Jesus, o Cristo, de pé à direita do Pai. Quando ele fala isso, a corja de assassinos estavam todos prontos para matar Estevão. E foi o que aconteceu. Mas antes disso, diz a palavra que estava um jovem. Naquela época, Saulo era o nome dele. Ele estava, naquele momento, vendo o que aconteceu. Ele viu que Estevão estava cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de fé, e que quando as palavras saíam da boca dele, promovia prodígios e grandes sinais. E ele ficou atônito, olhando diretamente para aquele jovem que era cheio do poder de Deus. E quando abre a boca para falar que viu o céu aberto e a glória de Deus, o povo disse, é blasfêmia, apedrejem-no, apedrejem-no. Ele está blasfemando
contra o nosso Deus. O que aconteceu? Saulo era jovem, ele estava ali, pegaram as capas e lançaram sob o pé dele. Por quê? Porque ele era um oficial naquela época, quando ele era jovem. Estavam dizendo assim, quando lançou a capa, quando eles jogaram a capa sobre os pés de Saulo, isso significa que estava pedindo para ele uma liberação para matar Estevão. O que Saulo fez? Saulo estava tão extasiado pelo poder de Deus que aquele homem apresentava, Estevão, e o povo gritando para apedrejar ele, que quando jogaram a capa para pedir para ele a liberação para apedrejar, que Saulo não conseguiu nem falar nada. O povo lançou a capa, não esperou nem Saulo responder que já podia, mas quando Saulo liberou, o povo que estavam com pedra nas mãos e os que pegaram elas no chão, olharam diretamente para Estevão e começaram a apedrejar ele, jogar pedras nele. Blasfemo! E jogaram pedras. E jogando pedras nele, Saulo é participante da morte de um mártir que era cheio do poder de Deus e que o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. Naquele momento, Saulo vê um discípulo de Jesus ser apedrejado até a morte, mas ainda as palavras estão dentro da boca de Estevão. E antes de ele morrer, ele começa naquele momento, sendo apedrejado, diz que ele se põe de joelho. E caindo de joelhos, ele clama em alta voz, em grande voz, e diz: Senhor, não lhes impute este pecado. E em seguida ele diz assim, como ele era aluno do Mestre Jesus, ele repetiu a frase que Jesus disse na cruz, quando ele diz a sua última frase. Ele repete a mesma frase do Mestre. Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E então, em seguida, diz a palavra que ele adormeceu. O que é muito interessante, irmãos, é muito interessante, é que você percebe que o povo, quando ouvia que Estevão falava de Cristo para aquele povo, disse que eles tapavam os ouvidos para não ouvir sobre Jesus. Você sabe o que nós aprendemos com esta palavra? Nós aprendemos com esta palavra de hoje é que quando nós estamos de frente de um compromisso muito sério, que é um compromisso cristão de você propagar a palavra de Deus, muitos obstáculos vão aparecer no teu caminho, no meu caminho. Dificuldades e lutas e batalhas irão se apresentar diante de nós. Só que nós não devemos ter medo, nós não devemos se curvar. Somente para o nosso Cristo nós devemos se curvar. Somente para o nosso Criador é que nós devemos dar reverência. E ao Espírito Santo. Você sabe o que eu acho muito lindo nessa história de Estevão? É que até na morte dele, ainda quando existia sobre ele o fôlego de vida, a palavra ainda podia ser dita, ele mostrou que ele era um discípulo verdadeiro de Jesus, porque ele repete a mesma frase de Jesus quando estava na cruz:
quando ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, quando ele estava sendo apedrejado, apedrejaram Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Fique tranquilo, fique em paz, meu irmão e minha irmã. Você que deve estar preocupado agora, como que vai ser daqui para frente? Você que talvez está desempregado, que não está trabalhando. Ah, mas a economia do país vai cair depois dessa situação. Sim, mas o nosso país é um país abençoado. O Brasil é um país abençoado por Deus. Eu amo o nosso país. Eu sou um patriota. Eu sou um patriota alegre, convicto e feliz de ter nascido em um país tão abençoado por Deus. Eu tenho um respeito enorme pelo país onde eu resido, assim como você reside. É o nosso país. Esse país é muito abençoado por Deus. Deus sempre está abençoando o Brasil. Nós temos que orar pelo Brasil, para que o Criador venha intervir esta situação terrível que tem chegado aqui também no nosso país. E eu tenho certeza que o Criador está ouvindo as orações. E Ele vai intervir, porque Ele tem um poder contra qualquer vírus, qualquer enfermidade, qualquer mal. Ele tem o poder para fazer e desfazer qualquer coisa. Então temos que ter convicção e confiança no nosso Deus. E saber que Ele está ouvindo as orações do povo brasileiro. Mas eu estou desempregado, como que vai ficar para mim depois? Fica tranquilo. Deus vai prover o que você precisa. Deus vai cuidar de você, vai enviar pessoas para te ajudar. E logo, as portas de emprego voltarão a se abrir novamente. E aqueles que estão desempregados voltarão a trabalhar. É nisso que eu creio, é nisso que eu acredito e é nisso que eu tenho fé. Deus continue cuidando de você. Deus continue cuidando da sua família. Lembre-se, não é momento para você curvar a sua cabeça para isso. É momento de você pensar um pouco mais no que você deveria fazer de melhor neste momento para alguém que precisa tanto de uma ajuda e que eu e você podemos fazer por esta pessoa. Amém? Forte abraço, esta foi a palavra de hoje. Lembre-se, não se curve para ninguém, somente para Deus, somente para Jesus, somente para o Espírito Santo. Até a próxima live, assim se Deus nos permitir. Uma boa noite e até mais.